que gerou o desafio da mentoria gratuita, que eu coloquei ontem aqui no Instagram. Paty, para melhorar o desvio da mandíbula, recaptura de disco articular, melhor é o TMJ? Paciente ronca muito, arcos estreitos, mordida cruzada bilateral e não é classe 2. Então, vou deixar essa pergunta fixada e vou compartilhar com vocês todas as respostas que veio na caixinha de perguntas e também as que vieram no privado, porque apesar de eu ter pedido para colocar na caixinha de perguntas, teve muita gente que foi no privado. Então, vou continuar minha provocação, tá? Para melhorar desvio da mandíbula. Qual seria, né? E a recaptura do disco articular, qual seria o melhor aparelho? Ela pergunta se é o TMJ e coloca ali algumas questões estruturais. Gravem isso, tá? Quem é meu aluno sabe o quanto que eu provoco. Porque eu precisei ser provocada dessa forma. Por isso que eu provoco, porque eu aprendi sendo provocada, tá? Então, para melhorar desvio da mandíbula, recaptura de disco articular, ela pergunta se o TMJ é melhor. E aí eu vou responder, vou compartilhar com vocês aqui todas as respostas. Aí teve gente que falou A1 ou S2. Pensei em TMJ para projetar a mandíbula e liberar o travamento. Então, assim, já falando sobre essas respostas. Qualquer aparelho vai descomprimir a articulação temporomandibular e não vai ter uma projeção de mandíbula, vai ter um posicionamento onde o incisivo inferior vai ficar na direção do incisivo superior. Dá pra gente considerar isso uma projeção? Sim, se o paciente tem uma máxima intercuspidação ou uma oclusão, que é um pouco para trás disso, dá para considerar isso uma projeção. Mas eu tenho muito cuidado em usar a palavra projeção, porque dá a impressão que é uma projeção além dos incisivos superiores, tá? A própria pessoa que fez a pergunta usaria o S2, priorizando recaptura e centralização da mandíbula, aumentando o espaço. Gente, entre o S2 e o A1 tem pouquíssimos milímetros, se eu não me engano, é 1 milímetro de diferença na desoclusão, tá? Eu fiz questão de medir isso lá no consultório e faço questão que vocês façam isso também. Pega os aparelhos que vocês têm no consultório e meça a desoclusão, meça quanto tem de distância entre a plataforma onde o incisivo central superior encosta e o incisivo inferior encosta, tá? Do TMJ, o TMJ é o que menos desoclui, por isso que eu uso muito menos, não só por isso, mas por outras razões. Entre o A1 e o S2, que foi a maior parte das respostas aqui, existe no máximo 1 milímetro de diferença de desoclusão entre, ou melhor, 1 milímetro de diferença de desoclusão entre A1 e S2, tá? Mas lembrando que a pergunta foi para melhorar desvio de mandíbula e recaptura de disco articular. Qual seria o melhor aparelho? Aí uma outra doutora colocou pistas, se necessário, polissonografia, disjuntor, mais S2, dependendo. A polissonografia, ela entra como um método, um diagnóstico, tá? Do sono. Não menosprezando, obviamente, muito bem colocado. Mas eu acho que nessa questão da pergunta não era o que eu queria ouvir de resposta, tá? Mas o S2, dependendo dos testes respiratórios. Essa foi a primeira, a doutora Andréa, foi a primeira que colocou que a escolha do S2 vai depender dos testes respiratórios. Porque ela esteve recentemente num curso avançado e eu peguei muito nessa questão. O aparelho entre a S1, S2 e S3, o que vai determinar é teste de função respiratória, não é problema articular, muito menos resultados de polissonografia, tá? Uma doutora da Argentina, o paciente deve ter anquiloglossia ou língua presa, tá? Isso deve ser avaliado em todos os pacientes, independente da queixa principal. Eu tenho falado muito sobre isso nos meus últimos cursos presenciais e quem for fazer esse da próxima edição está imperdível, está cada vez melhor.
eu me mato, eu estudo muito, eu faço muita questão de manter os meus casos clínicos atualizados, fotografados, para cada curso entregar um pouco melhor do que o último, sempre. Na verdade, eu quero sempre dar o meu melhor, não um pouco melhor, o máximo que eu posso dar de melhor. Aí outra doutora, de novo, A1 ou S2. Então ficou muito nesse entre A1 e S2, até que isso me provocou e eu quis colocar. Aí foi quando eu coloquei aquele story ali. Algumas respostas do desafio. Vou dar uma dica. A primeira preocupação da doutora Heloísa que mandou foi para melhorar o desvio de mandíbula e coloquei reticências. Aí eu sei que despertou algumas coisas em algumas dentistas. E aí veio a doutora lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Sugiro o AA1. Maravilhoso o A1, tá? Mas ainda não era a resposta que eu queria. Depois, a própria dentista, ela veio, não sei se foi depois da minha dica, colocou preferência mastigatória unilateral, deglutição atípica, respirador bucal, língua baixa. Só diagnóstico, então, doutora de Porto Alegre, que sabe que eu tô falando de você, não era essa a resposta que eu queria, tá? Aí, a doutora Ju, eu iniciaria com o I3N Large. Ela fala sobre um aparelho, porque mordida cruzada provavelmente deve ter a ver com isso. Também não era a resposta que eu queria. Ou seja, eu não queria a resposta de aparelhos. Aí, doutora Karine, S2 ou A1. A Fê colocou S1 ou S2, A1 ou S2. Então, eu compartilhei com vocês essas respostas, né? Tive o cuidado de não expor o nome das dentistas que participaram das respostas. Aí, no particular, veio. Deixa eu ver. Aí, sim, começa a vir, depois da minha provocação, as respostas que eu queria ouvir. Tá? Então, doutora Regiane, não é o modelo do aparelho. Todos vão descomprimir a ATM. Perfeito. Acho que exercícios para fortalecer a musculatura, para que ela trabalhe de forma correta e a mastigação bilateral, mais o uso do aparelho. Essa foi a primeira resposta correta, porque tratar um desvio de mandíbula não necessariamente, aliás, não deve ser colocado em cima de uma escolha de aparelho, ó, melhorar o desvio da mandíbula, não e recaptura de disco articular. Tá? Já vou falar da recaptura de disco. Então, quando a gente tem um paciente que tem desvio de mandíbula, a nossa preocupação não deve ser o aparelho. E porque a nossa estrutura, ela é resultante de uma função ou de uma disfunção. Se a estrutura está desestruturada, se ela está desalinhada, se ela está assimétrica, isso é um indicativo de uma disfunção. Tá? E aí começa a vir as respostas que eu gostaria de ter ouvido de um veterano. Então, a doutora Regiane foi uma que respondeu corretamente. A doutora Lilian, penso que deve priorizar o conforto articular e as disfunções, tá correto? TMJ ou S2, depender da condição respiratória. Também é uma resposta boa, é uma resposta correta. Porque a escolha do aparelho vai depender da condição respiratória, dos testes de função respiratória. E priorizar o conforto articular e as disfunções, qualquer aparelho vai fazer isso. Tanto faz. Independente do teste de função respiratória, qualquer aparelho vai descomprimir a articulação temporomandibular. Mas corrigir as disfunções, como principalmente no caso de desvio de mandíbula, desvio de abertura de boca, é a preferência mastigatória unilateral. Aí teve uma outra resposta, foi a doutora Francine. Questões de respiração. Não era isso. Tratar a deglutição. Ela escreveu só isso. Eu acho que é tratar a deglutição, mas está incompleta para mim essa resposta. E aí veio mais uma resposta que eu achei inusitada, cirurgia ortognática, né? A cirurgia ortognática sem o tratamento das disfunções também compromete a estabilidade a longo prazo.
Porque se, uma vez que foram as disfunções que levaram a esse formato de rosto, arcada e oclusão e articulação, a cirurgia pode corrigir tudo isso, mas não, a cirurgia por si só não corrige função, tá? Tratar deglutição atípica, de novo, veio. E a doutora da Argentina colocaria um top, que eu acredito que seria um levante, reeducaria la função nasal, posição lingual e selamento labial com myobrace. E exercícios, né, que foi o que ela colocou abreviado com EJI. Então, ó, a doutora entrou agora, a doutora Baroni, da Argentina, né? Eu tava falando exatamente agora sobre a sua resposta. Colocar um levante, reeducar a função nasal, posição lingual, selamento labial com maiosa e exercícios. Essa resposta também está completa, tá? Porque eu até evidenciaria mais a necessidade dos exercícios de mastigação bilateral, que o TLJ é um aparelho maravilhoso para isso, maravilhoso, é o meu aparelho de eleição para tratar diferenças articulares, assimetria, pode comemorar. Eu vou falar com todas vocês que acertaram as perguntas no particular, tá bom? Que mais? E mais uma resposta do Diego maravilhoso, que ele colocou, e eu faço questão de falar sobre a resposta dele, que foi: nenhum aparelho garante recaptura de disco articular. Isso eu falo em curso, isso eu falo para todo mundo. A gente não promete isso como resultado, tá? Apesar de conseguirmos com muita frequência, tá? Então, nenhum aparelho garante recaptura de disco articular. Vamos trabalhar nas causas da DTM, no ronco, na mordida cruzada e até no desvio da mandíbula se estiver relacionado a hábito e função, mas nunca garantimos a recaptura do disco, ainda que consigamos, em vários casos, olha só que bonitinho. Sobre o melhor aparelho, o ideal é realizar os testes de função respiratória e entender qual o melhor estágio para o paciente. Resposta completíssima, mas o Diego, ele faz parte da equipe, ele é um professor que dá aula junto comigo, então, não sei se ele vai querer uma aula de mentoria, porque ele já tá cansado de me ouvir falar, né? E aí, para fechar com chave de ouro toda essa conversa nossa, esse vídeo vai ficar gravado e com maior orgulho, a própria pessoa que fez a pergunta, a doutora Heloísa, ela mesma colocou o desvio, com essa provocação que eu coloquei, né? O desvio é uma consequência de uma disfunção muscular e respiratória, inicialmente. Então, talvez não faça diferença o aparelho, mas os exercícios e a respiração nasal. Eu vou dormir muito mais feliz hoje depois de ter lido essas respostas, tá bom? Foi um prazer enorme colocar essa pergunta para todo mundo e provocar vocês para essa resposta. Todo mundo falou um pouquinho de coisas essenciais e algumas queridonas acertaram e ganharam pelo desafio uma mentoria comigo, que vai ser o maior prazer do mundo estar com vocês. E para quem quiser fazer o curso, estamos com matrículas abertas aí, faltam poucas vagas, a maior parte das vagas já foram preenchidas, recebi essa notícia do Diego. E então fala comigo ou fala com a equipe da Myobrace do Brasil para estar dentro do curso e entrar para o time de veteranos da odontologia miofuncional. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.